Aí tem esse vídeo aqui do Diolinux que a gente vai entender aqui sobre o que tá acontecendo. Mais jogadores na plataforma, algumas grandes empresas parecem simplesmente ignorar o sistema do Pinguim. Vou ignorar você. E por mais que algumas pessoas possam jogar 99% das suas bibliotecas de jogos no Linux, esse 1% vagabundo que sobra pode acabar mantendo as pessoas no Windows. Esse é o caso de alguns membros do canal, como a Gabriela, que mandou a seguinte pergunta para o Diolinux Responde desse mês. Olá, Dio e equipe. Bom, eu sou uma usuária de Linux há alguns anos, mais especificamente do Lubuntu e Ubuntu. Existe alguma forma de jogar Valorant no Linux? Ou ainda tem alguém que usa Lubuntu. Cara, Lubuntu e Kubuntu eu não consigo entender quem ainda usa, velho. Não tem necessidade de você usar. Basicamente alguma forma de, entre aspas, burlar o anti-cheat ou alguma previsão para que algum dia talvez eles lancem uma versão com suporte. Isso também acontece com vários jogos online, como por exemplo o Roblox. Bom, eles já inventaram uma solução, o Sober, emular, entre aspas, o Android para assim conseguir jogar, pois no Windows deve desabilitaram por conta de hacks. Muito obrigado pela atenção, aprecio muito os conteúdos de vocês. Os jogos da Riot Games são alguns dos mais populares. League of Legends e Valorant são os jogos preferidos de muitas pessoas por aí, que muitas vezes só jogam esses jogos, inclusive. Nesses casos, o fato de existirem mais de 22 mil títulos compatíveis. O Linux é melhor para jogos, usando uma camada de tradução que é o Proton. Ele fica igual ou perto em performance que o Windows. É isso, eu acho que é mais aquela questão de quem veio antes, o ovo ou a galinha, entendeu? Acho que o Linux poderia estar atendendo mais o público de jogos, mas eu acho que na época que esses jogos maiores das empresas surgiram, o Linux ainda estava numa época muito difícil de você desenvolver. Hoje está mais acessível, né? Tem mais ferramentas, né? E o Linux está mais estável, por assim dizer. E isso meio que foi passando, virando efeito dominó, entendeu? Com Linux para jogar só na Steam, sem considerar outras plataformas, é completamente irrelevante. Se não tem o seu jogo favorito, pouco importa, né? Eu sei como é. Eu jogo Valorant há uns 3 anos com vários amigos, ele é o meu game social, digamos assim, e eu adoro o competitivo do jogo e a... Cara, para a população em geral, o Linux nunca vai ser friendly. Cara, eu acho que com o Linux Mint tá quebrando essa barreira. Inclusive, eu já falei ontem aqui na live, e tem um professor meu, um colega meu, que ele tava com problema de que a escola pública comprou os computadores, só que não poderia utilizar a licença pirata porque poderia dar vários erros, né? Se vazasse uma notícia que a escola estava usando uma licença pirata. Aí eu recomendei ele que instalava no Linux Mint, velho. O Linux Mint com LibreOffice, hoje quase tudo é via navegador. Velho, atende total, velho. O Linux Mint atende total. A única coisa é a questão de jogos. Acompanho as ligas profissionais há muito tempo. É o único esporte que eu e a minha esposa assistimos juntos, inclusive. Isso faz com que eu precise de uma máquina com Windows para toda vez que eu queira jogar Valorant ou qualquer outro game cujo anti-cheat não funcione no Linux ainda. Pera aí, cara. Estou pra ver quem não mudou da distro em 2 anos. O lazer de quem usa Linux é perder final de semana ou conviver com problemas que ele aceita. Calma, cara. Calma. Exatamente como acontece quando você tem um exclusivo de algum console. Você precisa usar ele para poder jogar. Hoje em dia tá menos comum até, né? Mas enfim. Isso faz com que eu precise de uma máquina com Windows para toda vez que eu queira jogar Valorant ou qualquer outro game cujo anti-cheat não funcione no Linux ainda. E essa é a realidade de muitas pessoas. Mas será que existe uma saída? Por que será que essas empresas odeiam tanto o Linux? Será que a plataforma é realmente um mar de hackers tão grande assim que não vale o risco? Ou... Eu também não tenho preconceito com o sistema operacional não, velho. Eu tenho Linux Mint, eu tenho Linux, Mac e o Windows. Será que existem outros motivos para o descaso total de algumas publishers? Olha, apesar das várias teorias da conspiração da internet, existe sim uma resposta bem objetiva e plausível que você vai conhecer com 2 grandes motivos para isso. Mas mais importante até mesmo do que isso, talvez pela primeira vez em muitos anos... Ser fanboy de sistema operacional, distribuição de linguagem de programação acho burrice. Pode existir uma solução no horizonte que vai resolver o problema dos anti-cheats de uma vez. O melhor sistema para jogos é o iOS. Só se for, irmão. Você tentar jogar um LoL no Mac, você vai ver lá a performance. Por todas. Uma coisa que sobe como o sol no horizonte são as mesas. Nosso apoiador de hoje, gênio desta. O Novembro Genial tá chegando com vários descontos. Essa mesinha é cara. Vou pular essa publi post aqui. A Gabriela não foi a única pessoa que mandou uma pergunta com esse assunto pro Diolinux Responde desse mês. Olha só a mensagem aqui do Sir César. Fala, Dio e equipe, por que será que os jogos, principalmente os chineses, querem tanto enfiar anti-cheat direto no kernel? Será que a gente vai ter que pedir permissão pro PC só para abrir o bloco de notas? Nossa liberdade, mesmo sabendo que hoje em dia é só figura linguística, está acabando. E está tão evidente assim, nem escondem mais essas questões. Linux está sendo mais fundamental do que nunca. Obrigado, Dio e equipe, pelo ótimo trabalho e dedicação de sempre. Olha, essa também é uma ótima questão.
informação. O motivo principal desses jogos não funcionarem no Linux é o anti-cheat de nível kernel que eles têm, justamente. Mas por que as empresas querem tanto usar isso? Bom, primeiramente, vale a pena observar que não são todos os jogos com anti-cheat que não funcionam no Linux. O site Are We Anti-Cheat Yet? É uma ótima fonte de informação para isso. Atualmente, de pouco mais de 1.100... O CSGO dá pra jogar no Linux, né? Pela Steam, né? Tem jogos catalogados no site que usam anti-cheat, 40% mais ou menos já funciona no Linux sem problema, com anti-cheat e tudo. Só que, olhando essa lista mais de perto, além do Valorant e do LoL, tem vários outros títulos bem populares que não funcionam, como o Fortnite, o Apex Legends, que até funcionava esses tempos, mas deixou de funcionar, PUBG, Destiny 2, EA FC e por aí vai. Jogos que são favoritos de muita gente, sem dúvida, então não é nenhum problema exclusivo da nossa querida Reto Gomes aí. E ainda tem alguns jogos que têm um status meio curioso, tipo o CS2. Você consegue jogar o CS2 competitivo online no Linux sem problemas pela Steam, mas... Não, isso aí concordo. O público de jogos é bem maior que o público tech. Dentro do público de jogos tem vários subpúblicos. Né? Tem o pessoal de FPS, tem o pessoal de MOBA, tem o pessoal de futebol, tem uma galera de console. Você não consegue usar plataformas populares da comunidade, como o Faceit, por conta do anti-cheat próprio deles. Vamos tentar entender a situação um pouco melhor. Um software anti-cheat serve para tentar evitar que hackers interfiram com o jogo. Os hacks podem ser qualquer coisa, mas em jogos competitivos online, especialmente, é comum que sejam wall hacks, onde você pode ver pelas paredes, em bots, para você conseguir eliminar o adversário com mais facilidade, entre outros. Um software anti-cheat geralmente não faz parte do jogo em si. Grande parte da indústria terceiriza esse trabalho para outras empresas especializadas nisso, como o Easy Anti-Cheat, da Epic Games, e o BattleY. Mas algumas empresas desenvolveram as suas próprias soluções também, como o Vanguard, da Riot Games, e... Nossa, o Vanguard é muito ruim, velho. Nossa, é muito ruim, velho. O EA Anti-Cheat, da EA Games, entre vários outros. Linux não teria dificuldade para rodar os jogos, mas tem problemas para rodar anti-cheats desse tipo. Muitos jogos no Linux rodam pelo Proton, a camada de compatibilidade da Valve. Quando um game é rodado pelo Proton, não existe nenhuma emulação, não é o Windows que está sendo simulado. Se trata de uma tradução de instruções, então não existe um kernel do Windows por baixo do Proton. E os anti-cheats que buscam um kernel do Windows não tem como funcionar. Na maior parte dos casos, os anti-cheats funcionam exatamente no chamado Ring Zero do Windows, uma camada de nível kernel do sistema. Assim, eles têm basicamente as permissões mais avançadas possíveis para manipular o sistema como eles quiserem. A alegação mais comum para se utilizar essa técnica ao rodar um anti-cheat é que se o software tiver um nível alto de permissões, eles têm maiores chances de parar quase qualquer tentativa de hack que tente alterar os arquivos do jogo ou se camufle em arquivos do sistema. O Linux não costuma permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque Eu já vi gente perdendo o jogo porque tava fazendo stream, velho. Aí tava usando o Streamlabs lá, tinha alguma configuração que mexia. Dá sim, a Valve pensa no game do Pinguim, porém quando... Instalar um software dessa forma é visto como um problema de segurança. É algo a ser evitado sempre que possível, especialmente se o motivo de você abrir uma brecha no sistema for joguinho. Quem aí lembra das células azuis em todo o mundo por causa do CrowdStrike? Esse problema aconteceu devido a um tipo de software que funciona de uma forma muito parecida desses anti-cheats de nível kernel que atuam como um driver. Um software que atua como um driver do Windows ou um módulo, como é chamado no Linux, teria na prática as mesmas funcionalidades que um malware rootkit poderia ter. Mas se você está prestando atenção, deve ter percebido que tem um furo nessa história, né? Como que 40% dos jogos com anti-cheat funcionam no Linux, se o Linux evita anti-cheat de nível kernel? O que acontece é que anti-cheats de nível kernel não são a única forma de usar esse tipo de ferramenta, curiosamente. Os jogos que rodam no Linux atualmente com anti-cheat rodam ele em user space e não no nível kernel. É uma camada superior, no mesmo nível de outras aplicações comuns que você usa, como o seu navegador de... Acho que deve rodar abaixo do nível de serviço, né? E geralmente quando você faz um anti-cheat, não que eu tenha desenvolvido algum anti-cheat alguma vez, não estou me incriminando aqui, se alguma empresa de desenvolvimento de jogos, e geralmente quando você faz algum cheat, algum tipo de hacking, você faz na camada de serviço, né? Você faz um serviço e aí você roda, acho que é 2 camadas acima do kernel, não sei, tem uma camada no meio. Aí eu não sei como é que funciona isso, assim, de Linux e dessa questão de kernel, de SEO, eu manjo um pouco ainda. Internet ou uma Tô suite de aprendendo ainda. Do ponto de vista do jogo, é menos seguro, já que ele tem menos controle sobre processos que estão rodando com permissões elevadas no sistema e que poderiam estar interceptando e alterando o comportamento do jogo. Do ponto de vista do usuário, é muito menos invasivo à sua privacidade. Na teoria, por conta das permissões elevadas, um anti-cheat de nível kernel pode coletar quase qualquer tipo de informação que ele... Por exemplo, eu sei que quando vazou aquela questão do Itaú, que estava monitorando o mouse da galera e etc. E o sistema que monitorava o mouse, ele não funcionava em Linux. Tinha que ele verifica se a pessoa está mexendo no mouse, está digitando. Esse sistema ele não funciona. Eu sei que ele não funciona nem em Arch, nem em Debian.
só funciona em Windows. Queira sobre o uso do computador, até as teclas que você digita. Não quer dizer que eles façam isso, tá? Mas eles podem. Então, é importante confiar na publisher do jogo que você está instalando. Além disso, esses anti-cheats ficam rodando no seu sistema mesmo quando o game não está aberto, o que é um clássico comportamento de rootkit. Aparentemente, esse é o preço a se pagar para não ter hackers no seu jogo, certo? Não. Sim. Não. Ah, meu amigo, antes fosse, né? Bem mais ou menos. A questão é que mesmo com anti-cheats invasivos assim, quem joga sabe, ainda existem hackers nesses jogos. Eliminar os trapaceiros completamente tem se mostrado uma tarefa quase impossível. Ainda assim, esse tipo de anti-cheat parece ter sido a solução mais eficaz até o momento. Não, esses softwares de monitoramento de mouse, de teclado, de atividade, mas acho que do Itaú era só para Windows mesmo. No caso do Itaú, o Itaú fornece os computadores de Windows para funcionários. Especialmente em jogos muito populares e muito visados. Wait, what? Cheater detected. On 12? We're gonna win! Give me the win! With my team! E a gente pode dizer que com isso você já entendeu o primeiro motivo dessas empresas não compatibilizarem os seus jogos com o Linux. Não se trata apenas de não gostar da plataforma. Essas empresas dependem do jogo ser confiável e competitivo para continuarem mantendo a sua posição dominante no mercado, especialmente quando o assunto são esportes. Abrir qualquer brecha nova de segurança, mesmo que seja por uma boa causa, como permitir que a galera do Linux jogue, não é visto como algo positivo num quadro geral. A história já nos mostrou diversos jogos que foram completamente destruídos por causa de hackers. Já do lado do Linux, o sistema é utilizado em muitos ambientes críticos. GTA San Andreas é um dos jogos mais hackeados que já tiveram na face da Terra e tá aí, ó. GTA 6 aí, pra ano que vem. Ano que vem, contando que a gente tá em 2026, né? A gente tá contando 2027 agora. Para se dar o luxo de abrir uma... Nossa, você entregou sua idade agora aí, viu? Meu primeiro computador foi Itautec com Librix. Uma brecha de segurança por conta de joguinho, como eu falei. E na batalha entre duas entidades que querem coisas diferentes, as coisas simplesmente não mudam. Mas esse é só o primeiro motivo. O segundo motivo tem a ver com oferta e demanda. Mesmo que a quantidade de usuários Linux tenha aumentado no mundo dos games, ainda não parece ser impactante o suficiente para empresas como a Riot Games, EA e outras acharem que estão perdendo dinheiro demais por não suportarem a plataforma. Se isso acontecer em algum momento, talvez elas façam adaptações ou, no mínimo, ajudem a encontrar uma solução que funcione bem para todos, para o Linux e para elas. Nesse cenário, o anti-cheat não é compatibilizado com o Linux porque talvez não tenha jogadores o suficiente, e não vai ter jogadores o suficiente porque o jogo não está no Linux, justamente. O único jeito de quebrar um círculo vicioso desse tipo é alguém dar um passo à frente, tomar um risco e fazer diferente. Até rimou, né? Que foi exatamente o que a Valve fez ao impulsionar os jogos no Linux com o Proton e com o Steam Deck, mas... qual seria a solução real para o problema de anti-cheats no Linux? Até muito pouco tempo eu realmente não acreditava que tinha uma... Pô, cara, vou ser bem sincero. Se eu pudesse, eu só usaria Mac. Assim que eu gosto mesmo. É Mac. Mas hoje, como eu trabalho muito com Linux, o Ubuntu Server, para mim é mais tranquilo. E eu trabalho muito com desenvolvimento de mobile com Android, pra mim é mais confortável trabalhar no Linux, entendeu? Resposta fácil. E talvez a resposta não seja fácil, mas pelo menos agora existe uma proposta recente chamada multi-kernel. Ela apareceu literalmente... E eu sei que tem o Windows Subservice lá pra Linux, mas mesmo assim, velho, é muita configuraçãozinha, eu prefiro fazer o dual boot. mês passado. A ideia é utilizar essa tecnologia em Enterprise, como grande parte das coisas desenvolvidas no entorno do Linux, mas isso pode ter uma aplicabilidade muito interessante para os jogos na plataforma. A estrutura de multi-kernel muda a arquitetura de um sistema Linux de uma forma bem interessante. Olha só, isso aqui é um sistema Linux de desktop tradicional com as suas camadas. No topo nós temos os apps e os games, depois nós temos a interface, o shell e só então nós chegamos no kernel, que é o Linux de fato, na verdade. Geralmente o kernel é um componente único, mas a proposta de multi-kernel é justamente mudar isso e rodar mais de um kernel simultaneamente com um seletor que modifique o kernel usado dependendo da aplicação, sem precisar reiniciar o sistema. Isso pode ser usado para rodar aplicações específicas de forma otimizada, utilizando um kernel customizado, enquanto outras aplicações rodam um outro kernel genérico, por exemplo. Realmente é muito útil em Enterprise, já que... Pô, cara, mas assim, trabalhar no desktop é diferente do que o Ubuntu Server. Ok. Mas você entende que, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de Android. Cara, e assim, essa questão do LibreOffice, por exemplo, eu não uso o LibreOffice, eu uso tudo o Google Sheets e Google... Pra mim não faz diferença, entendeu? A única coisa que eu tô sentindo diferença agora é que eu tô querendo editar os vídeos aqui do canal e eu não tô conseguindo instalar o DaVinci Resolve. E aí eu tô pensando em utilizar o Mac aqui pra editar, entendeu? Mas o Linux pra mim hoje, assim, eu uso o Linux desde 2016.
Desde o do Unity. Antes mesmo na época que tinha Unity e o Gnome. Hoje tá muito mais acessível, velho. Minha opinião, tá? Hoje, antigamente você tinha que ser o hackerzão, entendeu? Não tem tanto. Assim, hoje em dia, desde o 22, não tem tanto erro de drive, entendeu? É um outro problema que eu aceito viver, entendeu? Um único sistema poderia rodar aplicações normais e aplicações em real time ao mesmo tempo. No caso dos desktops e dos jogos, nós poderíamos usar kernels para finalidades diferentes, como um kernel otimizado para jogos, ao lado de um kernel regular para as demais atividades, sem precisar compartilhar recursos de hardware, não vai gastar mais recursos por eles. É isso aí, velho. Eu acho que não vai mudar essa situação com relação ao Linux. Eu não vejo previsão para a Riot disponibilizar o LoL e o Valorant para o Linux, nem para as versões, nem para a distro Debian, que é a mais comum, entendeu? E aí a vida do dev que é programador e gosta de jogar um LoLzinho é ou comprar dos computadores ou usar do boot, né? E é isso aí. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Esse vídeo aqui foi totalmente desmotivacional. Curte aí e entra no nosso canal do Discord.